Bom, então, oficialmente, bom dia para todos que estão aqui conosco ao vivo, para quem está assistindo essa aula gravada depois, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Clarissa Barreta Bruch, não está meu segundo sobrenome aqui. Sou microbiologista dos alimentos, trabalho com segurança de alimentos já tem mais de 15 anos, 16 anos, e estou aqui para a gente conversar um pouquinho nesse sábado aí sobre, eu coloquei um nome, inclusive, bem interessante, que foi a nova era da microbiologia, da segurança dos alimentos, justamente por quê? Porque a gente vai falar aqui sobre uma consulta pública para uma mudança de legislação da Anvisa que tem aí causado bastante burburinhos na nossa área e que com certeza marca o início oficial dessa nova era, que realmente está, não vamos nem falar que está chegando, porque já está, já aconteceu. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu quero primeiro ouvir de vocês uma informação. Quero saber quem aqui que já é aluno da nossa pós-graduação. Levanta a mão, por favor. A Vanessa. Só a Vanessa? Ah, o Daniel também. Ótimo. O Sebom Graxaria também. Legal. Bacana. Então, nós estamos oficialmente no mês do controle de qualidade e microbiologia, né? Então, nós estamos aí justamente no momento para falar um pouco sobre o que tem mudado diante da questão da microbiologia dos alimentos. O que tem mudado em relação ao posicionamento, inclusive, da relação entre as empresas e a fiscalização. Nós estamos justamente no mês para entender como que os autocontroles, eles precisam ser manejados para proteger o consumidor lá no final, né? Então, aqui dentro da disciplina da parte de microbiologia, eu trabalho com vocês justamente tanto as bases da microbiologia quanto essa aplicação prática, porque esse é o primeiro grande, vamos dizer assim, grande tópico que a gente precisa deixar claro aqui, que eu trago isso dentro das aulas da pós para vocês, que é, às vezes a gente se engana achando que para eu saber microbiologia dos alimentos, eu tenho que saber tudo, todas as características do micro-organismo, e aí a gente lembra da época lá da faculdade que a gente aprendeu microbiologia decorando, ou fui só eu que aprendi microbiologia decorando? Do tipo assim, tinha que decorar para a prova que Escherichia coli é uma gram negativa, que está presente no ambiente, que tem, que é móvel. Passaram por isso também ou fui só eu? Alguém mais aprendeu a microbiologia e tinha essa ideia que tinha que decorar? A Isabela disse que sim. Josiane também. O que acontecia, gente, depois da prova? Esquecia tudo. Quem é que lembra do que estudou para a prova de microbiologia geral lá na faculdade? Provavelmente você não lembra. E provavelmente essa informação não vai estar disponível aqui quando você estiver diante de uma contaminação por salmonela. Ou seja, o tipo de microbiologia que eu quero ensinar para vocês aqui dentro da nossa pós e através dessa aula também, para quem não é nosso aluno, é justamente essa microbiologia que ela é um conhecimento aplicado. Ou seja, que a informação teórica, a informação base da microbiologia, ela serve para, lá no final, resolver problemas. Porque senão, qual é o sentido de você ocupar o seu cérebro com um monte de informações sobre essa bactéria se você, de fato, não sabe o que fazer quando você está diante de um problema? Ou, ainda melhor, você não sabe como evitar que o problema aconteça, porque é para isso que as pessoas nos pagam, né? Se somos RTs, consultores, e até mesmo se somos fiscais, como fiscal, por exemplo, você é pago pela população para defender o consumidor. Então, depois que já aconteceu o problema, é claro, né, não está na mão da fiscalização toda a prevenção, mas tem muitas ações que a fiscalização pode fazer, pode exigir, que vai ajudar a prevenir que o problema chegue lá no consumidor final. Esse é o papel, né, esse controle, tá? Então, nós vamos explorar um pouquinho aqui ao longo da nossa aula justamente esse olhar da microbiologia que é útil, que é aplicável. E aí eu quero fazer uma outra pergunta aí. Quem que gosta de microbiologia dos alimentos? Levanta a mão.
Eu vou ter que levantar a minha. Ó, não me deixaram sozinho, pelo menos um. Mas aqui mora justamente aquela questão, né? Por que que a maioria dos profissionais não gosta da microbiologia dos alimentos? Fica até receoso, não tem vontade de estudar, não tem vontade de se aprofundar nisso, porque tem um traumico aí, lá da época que teve que decorar, que não via utilidade, que achava muito difícil. E aí vem minha segunda pergunta agora. Quem aqui acha muito difícil a microbiologia dos alimentos? Vários acham difícil. Difícil, talvez não seja a palavra, né? Talvez a gente torne ela difícil com a questão da forma de ensinar que a gente foi aprendendo, né? Mas ela não é difícil, ela é complexa, ela é profunda, mas ela não precisa ser difícil. Sabe onde que mora a dificuldade? Quando eu preciso estudar algo que é muito distante da minha realidade. Isso torna difícil. Quando eu vou ensinar para vocês, por exemplo, as questões das características de salmonela em relação à temperatura, por exemplo, né? Então, imagina que eu vou falar para vocês, ó, a salmonela, ela é eliminada à cocção. Então, cocção caseira mata a salmonela, isso é uma verdade, né? Só que isso é uma verdade que está lá no livro, uma verdade que sempre foi verdade, mas complicado, o profundo da microbiologia é que ela é uma ciência viva e que amanhã essa informação pode mudar. Por que que eu falo isso? Porque as bactérias, elas estão em constante evolução. Já existem estudos que mostram, por exemplo, que a senhora salmonela, se está em uma situação de extremo estresse antes da pasteurização, por exemplo, ela pode desenvolver genes de resistência e resistir à pasteurização. Isso é uma exceção, isso não é uma regra, mas já existe, vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Então, a microbiologia, ela não é uma ciência que você estuda uma vez na sua vida e está pronto. Essa é a grande dificuldade dela. Só que, ao mesmo tempo, essa é a beleza da microbiologia, porque ela é uma ciência viva, não é uma matemática, não é uma ciência exata. E aí, justamente por isso que é importante que a gente esteja sempre próximos de grupos, como aqui a gente cria dentro do Converte, né, os grupos de dúvidas, conversas dentro da pós, se acesso com os professores, com os colegas. Por quê? Porque aí as novidades vão sendo compartilhadas, a gente vai aprendendo o que está mudando, né? Então, fica aí o convite para vocês, que vocês se apaixonem pela microbiologia como essa ciência viva, complexa, mas não necessariamente difícil. Ela pode ser descomplicada se a gente entender qual é a utilidade dela na nossa rotina do dia a dia. E guardem uma coisa, quando você aprende a característica de salmonela lá dentro do abatedouro de aves, e você vê isso, essa aplicação no teu dia a dia, você resolve um problema no teu dia a dia, você previne um problema no teu dia a dia, você não esquece mais. Verdade ou mentira? Quem concorda com isso? Se você já passou por uma situação de contaminação microbiana, você nunca mais vai esquecer aquele micro-organismo, aquela análise ou aquela situação específica, porque aquilo traz uma experiência para você. Só que se a gente for esperto, a gente não precisa errar ou se ver diante de situações tão difíceis com frequência no nosso dia a dia. A gente pode usar a experiência dos professores, a gente pode usar as experiências dos colegas que compartilham, a gente pode, vamos dizer assim, mergulhar na experiência do outro e aprender através desses exemplos. Então, a gente tenta escapar sempre da decoreba, a gente vai aprender de fato quando a gente experiencia, quando a gente compreende isso no contexto, tá? Então, meu papel aqui na pós-graduação com vocês é trazer a microbiologia dessa forma aplicada, dessa forma útil para vocês, tá? Então, a nossa aula vai trazer alguns exemplos práticos, claro que eu já falei de legislação aqui, atualização, mas o importante não é eu fazer vocês decorarem o que tem na consulta pública, né? É sim vocês entenderem o que está mudando e o que nós, como profissionais, precisamos estar prontos para fazer, como que a gente precisa estar raciocinando em relação à microbiologia dos alimentos, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí a gente começa oficialmente a nossa aula. E eu gosto bastante que vocês participem, tá? Então, vocês podem
levantar a mão, me interromper se vocês precisarem, não tem problema, tá? Fiquem bem à vontade. Estão conseguindo ver, né? Ótimo. Então, tá bom. Bom, então, a gente vai falar de qual legislação? A consulta pública número 1362 de 2025 da Anvisa, tá? E aqui eu quero trazer, inclusive, deixa eu só ver como é que eu vou, se tá andando o meu slide, agora sim. Então, o que a gente vai conversar é justamente o que é essa consulta pública, né? E aqui eu só quero lembrar vocês que o que é a Anvisa, em primeiro lugar, né? O que é a Anvisa? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão do Ministério da Saúde, ou seja, do governo federal, que foi criado não tem tanto tempo assim, na verdade. E quando a gente fala em microbiologia dos alimentos, a primeira legislação que envolveu parâmetros microbiológicos para alimentos da Anvisa, ela foi publicada em 2001. Nós estamos falando de 25 anos. Nós não estamos falando de 100 anos, de 50 anos. Nós estamos falando de 25 anos, que foi a primeira legislação de microbiologia de alimentos que surgiu pela Anvisa. Depois disso, essa legislação foi atualizada várias vezes, ela não é o objetivo da nossa aula de hoje, mas inclusive para os alunos da pós, nós temos lá as aulas específicas da IN 161 e né, da RDC 724 e da IN 161, que são duas legislações que juntas são a base. Eu falo que elas são a bíblia da microbiologia de alimentos no Brasil hoje, porque tem outras legislações importantes, mas essas legislações são onde estão os parâmetros microbiológicos dos alimentos. Mas é óbvio que a microbiologia, ela não está só na legislação específica de microbiologia. Por exemplo, a RDC 275, que é sobre o que essa consulta pública traz a proposta de mudança, ela é uma legislação que trata do quê? Dos autocontroles, que trata dessa questão das boas práticas de fabricação. Vejam, inclusive nesse módulo da pós, o que vocês estão vendo junto é microbiologia e autocontrole. Por que está junto, professora? Justamente por isso, porque a professora Mariana consegue trabalhar com vocês mais os autocontroles, e eu trago essa visão da microbiologia, porque não dá para, de fato, separar, percebem? E aqui está a grande mudança-chave do que é a Anvisa dentro desse aspecto, porque que em 2025 a Anvisa vem através de uma consulta pública, que o nome já diz, consultar ao público, algumas mudanças estruturais importantes em relação às boas práticas, em relação ao PPCC, a responsabilidade técnica, a forma como a gente gerencia perigos, essa questão de validação, verificação. Então, assim, a Anvisa vem, isso é uma necessidade legal de expor por uma consulta pública esse tipo de mudança, para que o setor, toda a cadeia alimentar, seja órgãos do governo, seja os profissionais liberais, sejam as indústrias, seja o varejo, possam opinar, até o consumidor, né, os estudiosos, as universidades, os pesquisadores, possam opinar sobre essas propostas de mudança e que através dessas contribuições a Anvisa possa pegar essas contribuições, pegar o texto original e verificar o que pode ter de melhorias de fato que podem ser feitas para o documento final. Então, a primeira grande informação, se vocês estiverem anotando, inclusive guarde, isso aqui é uma consulta pública. Significa, então, que isso não é uma legislação que já está vigente, percebem? Depois da consulta pública, que inclusive já foi encerrada, o que acontece? A Anvisa faz as revisões necessárias e aí sim publica oficialmente o documento e aí isso passa a ser uma legislação vigente, tá? O que a gente vai discutir nessa aula, então, são as propostas de mudança que a Anvisa traz. Então, vocês vão falar, prof, mas por que é importante a gente discutir essas propostas de mudança? Porque, uma frase que uma professora minha falava, que eu nunca esqueci, quem se antecipa governa. Porque não dá para a gente esperar a publicação oficial para a gente entender a mudança de mindset que tem que acontecer aqui. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de visão que já está acontecendo fora do Brasil e que
em outras legislações já estão se apresentando, mas que essa mudança, ela traça um marco. E nós, como profissionais, seja em qual área da cadeia a gente está atuando hoje, qual é o nosso lugar dentro da produção de alimentos, nós precisamos estar à frente da informação técnica, das mudanças, da evolução, certo? Então, guardem, qual é a mudança-chave principal que a gente vai abordar aqui nessa aula e que a Anvisa está trazendo? É sair desse lugar, principalmente, pessoal, que é esse lugar, tem uma expressão no Brasil que a gente fala assim, para inglês ver. Vocês já ouviram essa expressão? Ah, esse controle de qualidade está sendo feito para inglês ver. Não sei de onde é que essa expressão surgiu, mas o significado dela, vocês sabem? Vocês conhecem essa expressão? Levanta a mão aí quem conhece. Beleza. O que é a expressão para inglês ver? É uma coisa que está sendo feita meio que para maquiar um problema. Tipo assim, está sendo feito só para cumprir uma tabela, só para dizer que está sendo feita. Não é algo que, de fato, está trazendo resultado. E a gente vem, infelizmente, na maioria dos casos, isso não é uma regra geral, mas a maioria das empresas começou a fazer programas de autocontrole, começou a criar controles internos por obrigação. Esse é o primeiro ponto, né? Não por ver o benefício. E tudo bem. Mas o segundo grande ponto é até quanto a forma como os autocontroles estão hoje sendo usados, eles estão protegendo de fato o consumidor lá no final. O que vocês acham? Quem acha que da forma como os autocontroles estão hoje, e claro, nós temos realidades muito distintas, né, entre tipos de serviços de inspeção diferentes, entre elos da cadeia diferente, mas de uma forma geral, vocês acham que as empresas, elas fazem isso por responsabilidade e o fazem realmente com afinco? Quem acha que sim, que as empresas estão muito conscientes e que acontece de uma forma muito boa e que não precisa melhorar? Tem alguém que acha isso? Ninguém. Mas se tivesse alguém que levantasse a mão, eu ia querer saber onde é que essa pessoa trabalha, em qual empresa ela está ligada, porque eu vou começar a comprar nessa empresa. Porque, gente, é fato, eu estou no mercado de consultoria RT há mais de 15 anos. Eu tenho muitos clientes, graças a Deus, os nossos clientes são muito bons hoje. Eu tenho clientes muito responsáveis, clientes que querem, de fato, fazer o melhor. Mas essa não é a realidade da maioria. A maioria dos clientes que chega para nós no começo, chega assim, quando preenche planilha, senta no escritório e preenche. A gente precisa fazer um trabalho muito grande, de formiguinha e diário, para convencer, para mostrar a importância, para, sabe? Então, assim, o meu público de trabalho principal hoje não é grandes empresas exportadoras, são pequenas empresas, serviço de inspeção municipal e estadual. Então, essa é a realidade nas empresas que chegam para mim como clientes. Como eu disse, graças a Deus, elas evoluem, grande parte delas hoje está muito redondo essa questão, mas de uma forma geral, o que a própria Anvisa reconhece através dessa consulta pública é que é necessária uma mudança. Que a gente precisa sair desse modelo antigo que só anota ali o que fez, o que não fez, o que está feito, o que não está feito, no sentido assim, inclusive, pouco eficiente para um olhar de gestão de risco estruturada e auditável. A gente passou historicamente por uma implantação dos autocontroles que lá da década de 90, né, principalmente 97, ali com a publicação das principais e primeiras legislações de PPF no Brasil, aonde os próprios fiscais ajudavam nessa implantação, porque os profissionais do Brasil ainda não conheciam essas legislações, não conheciam esses autocontroles, né? Eu sou de um tempo que um dos primeiros trabalhos que eu realizei nessa área foi ser, primeiro, eu aprendi o que eram os programas de autocontrole, que era o APPCC, mas primeiro foram os outros programas mais básicos, e eu comecei a treinar naquela época, através de uma consultoria de Sebrae, né, treinar as empresas, seus RTs, em como escrever um autocontrole. Então, era aquela coisa, capa, sumário,
descrições. Eu chegava nas empresas, era uma empresa de pescado, tinha coisa de leite escrita no documento. Por quê? Porque os profissionais ainda não sabiam fazer aquilo. Eu mesma tive que aprender do zero, eu não aprendi isso na faculdade. Então, nós estamos falando de uma era que foi necessária para a gente chegar nesse momento agora e partir para essa nova era, tá? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. O que é essa mudança de paradigma regulatório? Então, nós estamos falando em algumas legislações, né, que vem, como eu falei para vocês, principalmente lá a 97, depois teve a 275, que é de 2002, e é principalmente a 275 que está sendo trabalhada aqui como base de mudança, tá? Então, quais eram as características? Foco estrutural documental. O APPCC, ele era mencionado, mas ele não era integrado. A inspeção era baseada no checklist, então tinha um checklist lá, simplesmente puro, né? Então, assim, aquela coisa de pegar um checklist, uma planilha e lá dizer, tá certo, errado, tá certo, errado, tá certo, errado. E a gente sai desse lugar para pensar um sistema agora baseado em risco, porque mesmo que tenham duas empresas que produzem o mesmo alimento, a mesma rua, da mesma cidade, elas podem ter risco diferente. Vocês entendem? Se tiver um fornecedor diferente de matéria-prima, se tiver um fornecedor de embalagem diferente, se tiver um detalhe na produção que é diferente, uma máquina que faz as coisas de um jeito diferente, ou se até a higienização é feita de uma forma diferente, você já tem riscos diferentes. E aí, a primeira notícia que eu tenho para dar para vocês, que vocês podem escolher se ela é boa ou se ela é ruim, é que eu não tenho uma receita de bolo para falar para vocês sobre microbiologia dos alimentos. Quem está dentro da nossa pós vai sair do meu módulo e não vai ter uma receita de bolo. Não vai sair sabendo, tendo um roteiro do que fazer diante de cada situação com uma resposta pronta. Isso não vai existir. E eu disse que vocês podem escolher se é uma notícia boa ou ruim, por quê? É uma notícia ruim saber que eu vou ter que pensar, que eu vou ter que desenvolver raciocínio lógico. Pode ser uma notícia ruim para alguns. Mas a notícia boa é exatamente isso que vai te diferenciar no mercado. Porque as pessoas não querem mais pensar. Então, os teus concorrentes, eu não gosto muito de, não acredito muito em concorrência, porque acho que cada um tem as suas características, mas o mercado, o padrão do mercado são pessoas querendo repetir padrão pronto, checklist. Só que a nova era não aceita mais isso. Vocês vão ver que em pouco tempo esse modelo vai ter terminado. E aí eu pergunto, vocês estão preparados para esse novo modelo? Que é pensar no risco? E aí eu tenho mais uma notícia que pode ser ruim para alguns e boas para outros. O APPCC, ele não é mais algo grandioso para grandes empresas. Nunca foi, né? Mas sempre as pessoas tiveram essa visão. Ou completamente descolado do resto. Eu não sei se vocês sabem, eu moro hoje aqui na Europa, né? Eu já estou aqui entre idas e vindas com o Brasil uns 5 anos, eu acho. 2021 eu comecei a fazer ficar um tempo aqui, um tempo lá, mas hoje eu moro na Alemanha. E tem muitas coisas que o Brasil é mais anos-luz na frente em várias questões da inspeção, várias coisas na minha visão, né? Mas eu só quero trazer um ponto para vocês. Aqui tem uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender com eles. O APPCC, ele é passo inicial, junto com todo o resto. O que eu quero dizer é, se eu vou abrir um restaurante aqui na Alemanha, eu vou ter que aprender sobre a PPCC e eu obrigatoriamente tenho que ter a PPCC. Porque pensem comigo, para que serve o APPCC? Ele é justamente um estudo que eu faço sobre uma produção de um alimento para saber se lá no final ele vai estar seguro ou não. Não é isso? Então, por que isso é uma escolha ter ou não? Não deveria ser uma escolha, deveria ser obrigatório em qualquer produção e manipulação de alimentos. E aqui é obrigatório. E não é só o profissional da área técnica que tem que saber o que é a PPCC. Quem abre um negócio precisa estudar a PPCC. Então, essa mudança de paradigma, tem até um colega português que ele falou uma coisa, o Pedro, um colega veterinário, e eu sempre guardei essa forma de explicar. Ele fala que as boas práticas são como a parede da casa.
e o APPCC é o teto. Se você tiver uma casa sem parede, o teto não tem onde ficar, vocês percebem? A parede vem antes do teto. Mas se não tiver teto, chove dentro. Vocês entendem qual é o pensamento aqui? As boas práticas são a base, mas o APPCC ele não é opcional, não deveria ser opcional. Isso é uma coisa que eu sempre trabalho com a minha equipe dentro da minha empresa de consultoria, não quero nenhum dos nossos clientes sem APPCC. Ah, mas esse aqui é a legislação, não interessa a legislação. É o mínimo necessário para poder funcionar. Tem que ter a APPCC, é nossa obrigação ter feito esse processo, esse pensamento, essa avaliação do risco através do PPCC. Isso é extremamente importante. Então, nós profissionais precisamos ter esse olhar, inclusive para poder explicar para os nossos contratantes, para os nossos clientes, para os nossos chefes, para os nossos, para as empresas que a gente fiscaliza, por que eles têm que ter a PPCC? E é claro, se eu sou fiscal, vou ter que seguir a legislação, só vou poder cobrar daquilo que a legislação obriga. Mas ainda assim, a forma como eu vou me posicionar a respeito desse assunto precisa conter uma base de informações mais segura a respeito, né? Então, vamos olhar um pouquinho para essa minuta, né, do o que vem contemplado aí dentro desse documento de consulta pública. Como eu falei, nosso foco principal aqui não é explorar detalhes do documento, que não seria útil, esse documento ele tá em revisão, mas é entender esse contexto geral, o que está mudando, tá? Mas aqui, o que o documento traz? Vários títulos iniciais, né? Então, a parte de princípios e boas práticas, eles retomam requisitos gerais das boas práticas. Então, eles trazem, inclusive, dentro de vários pontos da cadeia, né? E aí eles entram com o sistema de análise de perigos e pontos críticos e controle, e eles trazem o sistema PPCC para dentro da produção. Eles colam o PPCC agora, ele está intrínseco, ele está sistemicamente dentro do autocontrole, ele não está mais separado, tá? E o sistema de gestão da qualidade, então traz a parte de documentação, registros, auditorias e as disposições finais, né, o período de adequação que as empresas vão ter para poder fazer as mudanças necessárias, revogação e vigência, tá? Bom, olhem bem, um dos principais pontos aqui que a Anvisa traz é os princípios das boas práticas, né? Então, entender o que é que está como base. Então, a gestão baseada na ciência, então, sim, se olha para as informações mais relevantes e atualizadas da ciência, por exemplo, para minimizar contaminantes no ambiente de produção. Então, a gente precisa gerir baseado nas informações que estão disponíveis, que a ciência já evoluiu, né? As boas práticas da PPCC, então, a implementação desses programas de autocontrole, né? E o PPCC aqui não está como opcional, percebe? A validação de pontos críticos. Gente, validação, guardem esse nome. Se você não sabe fazer validação, aprenda o quanto antes. Eu posso falar um depoimento pessoal para vocês. Eu não recebia nenhum tipo de demanda de serviço de validação há 5 anos atrás. Hoje é um dos serviços que a gente mais presta como consultor. Por quê? Porque várias empresas que têm o seu RT precisam de fazer a validação, por exemplo, de um processo térmico e o profissional não sabe fazer. Então, assim, validação do PPCC é um dos serviços que mais tem aparecido, tá? Fora o serviço de implementar a PPCC, que ainda tem muitas empresas que estão nesse lugar e muitos profissionais ainda não sabem implementar a PPCC. Então, se você não sabe implementar a PPCC, não tem experiência, busca desenvolver isso, busca cursos, busca, inclusive, se colocar em desafios, às vezes com parceria com outros profissionais, para fazer isso, para aprender, para pegar experiência, para desenvolver esse know-how, porque isso vai ser muito, muito, muito útil e necessário nesse novo momento da nova era, né, dos alimentos, tá? Então, essa validação, validar cientificamente as medidas de controle nos pontos críticos. Aí depois, abordagem de uma só saúde. Gente, isso, para mim, eu venho trabalhando
adotei como missão na minha vida a abordagem de uma só saúde há alguns anos. Eu comecei a estudar esse assunto, comecei a palestrar sobre esse assunto, me associei, vamos dizer assim, né, fui convidada, claro, para a Comissão de Saúde Única do Conselho Regional de Medicina Veterinária em Santa Catarina, primeiro como membro, hoje eu sou presidente da Comissão Catarinense de Uma Só Saúde, porque assim, para mim, não tem separação, não pode ter separação, e não é uma crença minha, é uma verdade já. Os maiores entendidos, estudiosos do mundo, têm ido por esse caminho. As maiores referências internacionais têm batido muito nessa tecla. E está aqui, o Covid, não muito longe, 2020, há 6 anos atrás, o mundo inteiro parou por um problema de uma só saúde, por um problema dessa combinação, né, dessa união indissociável entre a saúde dos animais, do planeta e a nossa. Enquanto a gente ainda achar que doença veiculada por alimento é uma questão específica da indústria, e a gente não entender que a E. coli que está lá causando, a O157H7 que está lá causando uma infecção numa criança que está na UTI, não consegue se recuperar, que não tem antibiótico que mate, é a mesma E. coli que está na água, que está na pastagem do gado, e que não chegou lá sem, do nada. Então, está tudo integrado. Então, isso está dentro da consulta pública da Anvisa. Vocês entendem? Isso já está palpável, não é mais uma ideia teórica solta. Melhoria e revisão contínua, então essa necessidade de revisão o tempo todo, né? E, claro, monitoramento e ação corretiva, que isso é uma coisa que, apesar de já existir, ela se torna muito mais palpável, muito mais objetiva, tá? Não é mais agora para inglês ver, né? Então, vamos olhar um pouquinho para esses pontos. Essa questão dos requisitos gerais, o que que traz? Traz os capítulos aqui, inclusive, né? Como, por exemplo, limpeza e desinfecção é um capítulo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone e me interromper, tá? Porque às vezes eu não vejo a mão levantada. Então, por exemplo, limpeza e desinfecção é um capítulo, controle de pragas é um capítulo, saúde, higiene e conduta pessoal, controle de operações, identificação de lote, essa questão da rastreabilidade, gente. Vem muito forte isso, né? A gente já está, desde 2022, com a 655, a RDC 655 da Anvisa, sobre recolhimento, que vocês têm visto aí em diário oficial, várias empresas fazendo recolhimento, hoje é uma informação que está em diário oficial. Antigamente isso não acontecia, essa comunicação, essa transparência para o consumidor, né? Por isso também aumentou muito essa questão da divulgação das doenças veiculadas por alimento, né? Que é muito útil, inclusive para que o consumidor conheça um pouco e exerça o seu direito de exigir que os alimentos estejam seguros, né? Então, armazenamento, transporte, contratações, enfim. E aqui, gente, nesse quarto capítulo, entra a questão do APPCC ser personalizado para cada estabelecimento. Essa frase, ela é óbvia, mas ela está claramente trazida ali dentro dessa legislação. Por quê? Porque, infelizmente, na prática, a gente encontra PPCCs tão rasos. A gente encontra copia e cola. A gente encontra uma análise de perigo que não faz sentido naquele contexto, porque veio de outro contexto. Então, aquilo que eu falei para vocês, a boa e má notícia é que a gente vai ter que pensar. E quem que vai conseguir racionalizar um bom APPCC? Quem aprendeu microbiologia não decorando, quem aprendeu os princípios, quem aprendeu a raciocinar a microbiologia, os riscos. Porque sim, gente, a PPCC tem perigos físicos? Tem perigos químicos? Tem, mas a grande questão está nos perigos envolvendo bactérias, vírus, fungos, parasitas, é a questão das toxinas, né? É a questão microbiológica, que é o ponto central do APPCC. Então, assim, se não tiver conhecimento aplicado da microbiologia de alimentos, torna muito mais difícil. Eu garanto para vocês. Eu, além de atuar como RT consultora, eu sou professora há mais de 15 anos também, né, nessa área. Então, assim, eu conheço a realidade, muitas vezes as dificuldades que vocês estão encontrando no dia a dia, e ela muitas vezes parte da falta da base do conhecimento da microbiologia de alimentos, tá? E aqui,
que eles trazem? Inclusive, eu trouxe esse quadrinho que ele compara, né? Então, no artigo 148, no capítulo 5, tem que o estabelecimento ele deve desenvolver, implementar e manter, no mínimo, os POPs sobre. Então, na consulta pública, eu tenho aqui, vamos ver, 11 programas, 11 POPs, quando eu tinha aqui 7 POPs na RDC 275. Então, eu já tenho um aumento, eu tenho uma forma diferente. Então, por exemplo, controle de saúde dos manipuladores saiu daquilo que estava dentro dessa questão da higiene e saúde dos manipuladores, separou-se, tá? Higienização das mãos dos manipuladores agora é um POP separado, né? Então, outros exemplos aqui, o programa de capacitação dos manipuladores também é um POP separado, né? Então, os procedimentos operacionais padronizados, eles mudaram essa estrutura do que é obrigatório que as empresas tenham, né? Então, isso vai demandar uma atualização que está na nossa mão, né? Quem é RT aí. E aqui, o período de adequação, quando for publicado, será de 12 meses. E vão ser revogadas as principais legislações vigentes de boas práticas de fabricação de uma forma geral, né? Então, o que é importante a gente entender? Que a partir do momento que for colocado em vigência, um ano parece muito tempo. Mas, gente, 2026 já está na metade. E parece, eu não sei por vocês, mas foi ontem que era ano novo, né? Então, o tempo passa muito rápido. Então, a gente precisa estar ligado, precisa estar entendendo, precisa estar preparado, precisa estar estudando, precisa estar, como vocês estão aqui, né? Gastando o sábado de manhã de vocês para me ouvir. Esse é o caminho. É a gente se desafiar. E assim, deixa um convite para vocês hoje. Peguem um papel. Pode ser agora, pode ser quando a aula acabar. Escreve no papel, diante disso que eu estou conversando com vocês, o que você sente que você ainda precisa melhorar. Você, por exemplo, eu sou responsável técnico e eu não estou seguro quanto à PPCC. Escreve isso. Ah, não estou seguro sobre validação. Escreve isso. Ah, eu sou fiscal e eu não estou seguro quanto à questão da microbiologia de alimentos aplicada. Eu não me sinto seguro. Anota no papel. Eu não sei interpretar um laudo microbiológico. Eu não sei sobre monitoramento ambiental. O que você sente em segurança hoje? Anota no papel. Porque a primeira coisa é reconhecer qual é a lacuna que você tem nesse momento, para que você possa encontrar o caminho para se desenvolver nisso. E aí eu vou deixar um conselho de uma senhora aí de 40 anos. Se você tem uma lacuna, se você tem uma dificuldade, não foge dela. Se a tua dificuldade é a microbiologia, que é o meu assunto principal aqui, não foge do estudo da microbiologia só porque você não gosta, porque você se sente frustrado, porque você não tem facilidade para aprender na tua visão, né? Ao contrário, se é o que te desafia, tenta aprender, tenta se munir, às vezes tenta buscar métodos diferentes que possam te ajudar a sair desse lugar. Eu tô falando isso não para que você gaste o teu tempo naquilo que você não é bom. Não, tenho uma visão completamente diferente disso. Mas, se dentro do teu trabalho, da tua responsabilidade hoje, tem algo que faz com que você se sinta inseguro, isso precisa ser trabalhado. Deixa eu me explicar melhor. Imagina que eu sou RT de 10 estabelecimentos. E nesses 10 estabelecimentos eu tenho muita dificuldade, isso é uma situação real, tá? Tenho muita dificuldade. Não gosto de estudar rotulagem, por exemplo. Toda vez que um cliente tem uma demanda de rotulagem, eu fico, meu Deus do céu. Essa era a minha realidade 7, 8 anos atrás. Eu, assim, não gosto de rotulagem. Era uma coisa que me incomodava. Por um tempo, o que eu fiz? Eu aprendi o que era necessário, dei o meu melhor. Mas o que eu fiz? Chegou uma hora que eu tomei uma decisão. Eu prefiro pagar alguém para fazer rotulagem. E o que não tira a minha responsabilidade, né? Mas hoje, graças a Deus, essa pessoa que na época eu trouxe para trabalhar comigo, me prestaram um serviço sobre rotulagem, ela virou minha sócia. Então, hoje, ela cuida dessa parte dos nossos clientes. Para mim é uma bênção. Mas, percebe, eu não me eximi da responsabilidade. Existe um custo. Eu poderia estar ganhando se eu estudasse esse assunto. Então, isso é uma escolha. Você pode ter alguém que faça parte de microbiologia para você? Até pode. Mas é uma decisão. Agora, o que você não pode é não saber, se sentir inseguro e continuar assim. E os seus clientes pagando pato e o consumidor pagando pato dos resultados ruins que você está entregando.
E aí eu volto aqui para uma outra questão. Imagina que eu sou RT de um estabelecimento, ainda lá no meu exemplo de rotulagem. E eu não consigo fazer um bom trabalho, né? Ou não consigo entregar uma demanda que eles estão me pedindo, ou entrego mais ou menos. Quando chega na hora de negociar preço, o que acontece? O que a voz interna na minha cabeça vai dizer? E que talvez ela tenha razão. Você não está entregando o que deveria. Você não tem feito o teu melhor. Você está insegura. Você não tem certeza. Esse laudo, vocês entendem? E quando essa vozinha nos lembra da nossa insegurança, qual vai ser o resultado? Ou você vai cobrar muito menos do que você deveria, ou você nem mesmo vai conseguir fazer negociação, porque essa voz vai ficar tão audível no teu ouvido que você vai perder cliente, que você vai ficar nessa, sabe, nessa escassez. Você vai sempre achar que o outro colega pode entregar melhor, que o outro colega é melhor, e talvez ele seja mesmo. Mas aí qual é o resultado? Qual é a solução? Preciso buscar. Preciso buscar me desenvolver naquilo que está me trazendo essa sensação de segurança. Ou, dei meu exemplo aqui real, né? Ou buscar pessoas, se rodear de pessoas que são boas naquilo que você não é, fazer parcerias, trabalhar junto, né? Então, validação. Muitas vezes eu vou fazer esse trabalho de validação junto a colegas, junto a alunos. Por quê? Porque eles sentem que é melhor pagar alguém para fazer, porque nesse momento eles não estão prontos. Só que quando eu vou, talvez seja o meu instinto de prof aí, né? Mas quando eu vou fazer esse tipo de processo de validação, por exemplo, numa empresa, eu chamo o RT, falo, vem aqui, vamos, faz comigo. Olha como é que a gente está fazendo, o que tu acha aqui? Participa. Por quê? Porque da próxima vez você não precisa me chamar. Você consegue fazer. Você pode falar, professora, mas você está criando concorrência para você. Gente, eu sou professora. E se tem uma coisa na minha vida que eu aprendi, que eu acho que sempre tive isso naturalmente, eu não tenho essa coisa, assim, eu não vou dividir os slides, porque alguém vai copiar, ai, não vou compartilhar o telefone, não sei de quem, do meu professor. Não tenho isso, porque eu não acredito em concorrência, eu acredito que o cliente que precisa de mim vai me encontrar. O aluno que quer aprender comigo, vem aprender comigo. Se ele vai se beneficiar mais com outra pessoa, com concorrente, tá tudo bem. Eu não acredito nessa, sabe? Ou eu me dou bem ou os outros, eu acredito que tem espaço para todo mundo se dar bem, né? E eu acho que esse é um pensamento que me ajuda bastante no meu caminho, né? Então, deixo aqui essa provocação aí para vocês fazerem esse exercício, inclusive, de se perguntar: o que está faltando para mim? Aonde que eu preciso melhorar? Tá? Bom, então, instrumentos não regulatórios. A Anvisa traz nessa consulta pública algumas questões práticas, guias, por exemplo, guia para a implementação da PPCC para as empresas, guia de processo de validação, né? E, obviamente, eles também vão ir para a consulta pública, esses documentos, né? Mas roteiros de inspeção que são mais objetivos, que são digitais, meu Deus, a era do papel está no fim, que não são engessados. E aí, gente, para não ser engessado, eu tenho que ter o quê? Fiscais, agentes que sejam muito bem formados, que tenham expertise para tomar decisão, porque quando eu dou mais liberdade, a responsabilidade também tem que aumentar, né? Então, tem toda essa questão contemplada também, que é o quê? Primeiro, categorização das não conformidades de acordo com o risco e capacitação para esses fiscais. Frequente e contundente, né? Que seja real, assim, que seja bem efetiva, tá? Bom, fortalecimento do APPCC, lembra? O APPCC estava citado na legislação anterior. Agora, isso falando da legislação do BPF, né? Agora ele passa a ser obrigatório como sistema formal. Ele é vinculado, ele é colado com as boas práticas, com pré-requisito validado, exigível com evidências técnicas documentadas, auditáveis, tá? E as exigências que aparecem ali, uma análise de perigos fundamentada, justificativa técnica, se eu vou excluir algum ponto crítico, algum perigo, definição clara do que é um ponto crítico de controle, em que situação eu vou usar, ou em que momento isso é não só, né, mas em que ponto
isso não é um ponto crítico de controle, sim, é um ponto ali, inclusive, né, que tem a ver com os pré-requisitos. São coisas diferentes, né? E, de novo, lembrem, DPF, né, os autocontroles básicos, os programas de autocontrole, eles são a parede da casa. O APPCC é o teto, é o telhado, mas uma coisa não existe sem a outra. Precisa ter a base para apoiar o APPCC, porque tem que ter os pré-requisitos. Mas isso não significa que isso vai ser ok se eu deixar o teto aberto, deixar chover dentro, nevar dentro. Gente, a casa vai inundar, não vai dar para morar lá dentro, vocês entendem? Não existe uma coisa sem a outra, tá? Outra questão, a Anvisa traz, inclusive, através dessa consulta pública, claramente o objetivo de se aproximar das exigências que o próprio Codex e a própria ISO trazem, né? Não cita isso formalmente, mas o Codex, inclusive, nessas últimas atualizações, ele tem muito essa questão do olhar para o risco, a responsabilidade da alta direção. Ele traz, inclusive, esse olhar de que a PPCC não é sobre grande empresa, de que, né, mas também traz esse olhar para os pequenos que devem ser contextualizados, ou seja, as cobranças, as exigências, elas devem tomar o tamanho, a proporção do pequeno. Elas não podem ser simplesmente copia e cola do grande, porque precisa ter esse contexto, né? Então, através dessa legislação, a Visa se aproxima muito mais do que está sendo falado nas maiores referências, né? Codex e isso aí, internacionais, né? Bom, aí aqui questões importantes, né? Haverá exigência implícita de validação científica dos limites críticos? Na minha visão, sim. Mesmo que isso não esteja claramente dito, como que a gente vai verificar, né? Como é que a gente vai olhar para a validação e dizer que está ok ou não? Eu preciso ter questão científica. Não quer que eu vou fazer uma publicação numa revista internacional algo? Claro que não. Mas eu preciso ter pelo menos um número de amostras adequados de análise. Eu preciso ter uma análise estatística mínima para entender se aquilo de fato pode ser comprovado através daquelas análises, daquele estudo, né? Como que a fiscalização vai avaliar os estudos de validade térmica? Como que eles vão, quais vão ser a forma, né, que eles vão conseguir, os utensílios, vamos dizer assim, né, as formas que eles vão usar para, de fato, dizer isso aqui tá ok ou não. Vocês percebem? Porque tem uma mudança de mentalidade do próprio fiscal que precisa acontecer antes. Tem que ter uma expertise do próprio fiscal para que, na hora de avaliar, ele também possa ser assertivo, né? E essa questão do limite, né? Até quanto vai se exigir da empresa? Como é que a gente vai avaliar eu quero dizer assim, existe um nível de subjetividade nas decisões, por exemplo, do que é um PCC ou não. E cada fiscal pode ter um olhar diferente. Como que isso vai ser gerido, essa subjetividade, né? Que vejam, uma das coisas que aparece aqui não é mais esse preto no branco, no sentido assim, é um copia e cola. Não, exige um raciocínio, só que todo raciocínio ele também dá espaço para um nível de liberdade, subjetividade maior. E isso também precisa ser aplicado com cuidado, para que a gente não entre sabe, cada um vê de um jeito e que a gente perca o rigor técnico, né? Então, isso é importante aqui também, tá? Bom, responsabilidade técnica e individualização. Eles deixam claro na consulta pública que cada estabelecimento ele vai ter que ter o seu próprio modelo, o seu próprio plano, né? Uma necessidade de estudo de fluxo real. Nada desses modelos replicáveis que é igual para todo mundo, copia e cola, né? Análise ambiental específica. Então, não é só assim, ter aquele papel lá para dizer que está liberado. Qual é o impacto, inclusive, daquela atividade na questão ambiental? Justificativa técnica contextualizada. Então, eu pego a legislação, mas eu contextualizo naquele ambiente, né? Então, o que eu preciso dizer é que isso tudo vai impactar diretamente no mercado que a gente atua, né? O que a proposta reforça? Monitoramento sistemático, ações documentadas e auditáveis, revisão periódica, revalidação após a mudança de processo. Isso já se falava antes, toda a PPCC tem isso como premissa, mas pouco aplicado na real, né, na realidade.
muitas vezes o que a gente vê são APPCCs não validados, sem, obviamente, sem revalidação, porque nem foram validados inicialmente, né? E o impacto microbiológico real. Então, cresce a importância e, guardem isso que eu vou dizer, cresce a necessidade de profissionais com expertise em challenge testes, né? Então, esses testes de desafios do alimento em relação à validade, para a gente saber a estabilidade, as validações de shelf life, de uma forma geral, estudos de letalidade térmica para garantir que aquela pasteurização, aquela esterilização, ela de fato está eliminando os micro-organismos, mapeamento ambiental dos impactos dessa atividade, e a nossa amiga Listeria monocytogenes aparecendo aí, inclusive, né? Por quê? Porque aí tem muita relação com essa questão do controle ambiental, com relação aos produtos prontos para o consumo, né? Vem muito dessa importância dessa bactéria aí dentro desse contexto, principalmente nos alimentos, as indústrias, né, que fabricam esses alimentos com umidade alta e temperatura baixa, tá? Bom, outra questão importante que é trazido é a diferenciação por porte e complexidade. Então, a minuta indica a aplicação proporcional ao porte e natureza da atividade. Isso é muito bacana, né? Mas traz desafios também, né? Como é que vai ser operacionalizado isso? Vai ter guia de interpretação para os próprios fiscais saberem categorizar? Os pequenos vão ter uma flexibilização técnica ou vai ser só documental, né? Pode levar um risco, inclusive, a tornar isso pouco, vamos usar o termo, pouco justo, poderíamos entrar nessa questão. Mas, justo por justo, comparar de forma igual ao grande e pequeno, já não é justo, né? Então, a gente precisa, provavelmente, de uma norma complementar sobre isso, na minha visão, né? Mas, mudanças indiretas também da microbiologia, maior necessidade de fundamentação microbiológica formal, validação, né? E aqui entra a teoria de obstáculos de Lannister, onde a gente tem essas barreiras para o desenvolvimento dos micro-organismos. Quem está na nossa pós-graduação tem aula sobre isso comigo. É uma das aulas, na minha opinião, mais importantes para você entender essa microbiologia aplicada, de fato, dentro da produção, né? Então, essa validação de quais são as barreiras dentro desse processo que, de fato, garante a segurança desse alimento. Estudos de estabilidade e crescimento microbiano, né? Então, tem uma mudança aí que, na minha opinião, está só começando nesse sentido, né? E uma coisa importante, o plano APPCC, ele é um documento técnico que está ali justamente para dar essa base para a produção. De novo, o APPCC, ele é um estudo que deveria ser feito antes de iniciar qualquer produção ou manipulação de alimentos. Se eu estou num restaurante produzindo um fricassê, eu precisaria ter feito rodado essa questão da análise de perigos para aquele produto, para saber exatamente quais são os possíveis riscos para o consumidor. Que lembra, perigo encolhe a bactéria. Risco é a probabilidade desta bactéria causar doença no consumidor. Tá? Mesmo que a gente, às vezes, tem uma tendência a achar que são sinônimos, não são, né? Então, vejam, e uma coisa importante, as falhas, elas deixam de ser um erro operacional separado e passam a ser uma falha do sistema, porque se o sistema está funcionando bem, as pessoas estão preparadas para executar as tarefas da forma correta. Os manipuladores estão treinados da forma correta. Ok? E impactos na fiscalização, né? Então, eu saio de um checklist, fiscal que vai lá dentro com a planilha, faz o checklist, para aquele fiscal que tem uma avaliação sistêmica, que tem um olhar para o todo. E olha a importância aqui da Uma Só Saúde, né? Da One Health. Esse olhar global, eu entender o contexto, né? E o desafio principal nesse sentido é capacitar esses fiscais para poder fazer essa avaliação de perigos de forma complexa, interpretação de modelos matemáticos, temos a IA aí para ajudar, né? Estudos de validação térmica, mas os profissionais eles vão precisar estar rápidos, eles vão precisar estar preparados para isso, né? Então, se você é fiscal e está aqui me ouvindo, vai ter uma mudança importante também na fiscalização, né? Bom, então, eu saio do para inglês ver,
de cumprir a exigência simplesmente no papel para demonstrar controle. Eu preciso provar, porque o que é autocontrole? A empresa se autorregula, se autocontrola. Só que o que é o papel da fiscalização? Ela vem de fora e olha, está acontecendo esse autocontrole? Então, a empresa ela precisa demonstrar isso, ela precisa comprovar isso, né? Então, antes era assim, ó, comprovar que o perigo, que o POP existe. Agora, esse POP está realmente controlando o perigo? A análise de perigo passa a ser auditável. Então, antes eram análises replicadas, exclusão, né, do perigo raramente questionada. Por que você não está levando em conta esse perigo aqui? Não, agora eu preciso ter uma justificativa para retirada do porquê que eu não estou me preocupando com E. coli aqui nesse contexto. Preciso ter uma justificativa de microbiologia tecnicamente viável para responder essa pergunta. Por que foi tirado? E a validação, gente. Ó, escrevam aí no caderno de vocês hoje. Validação, essa é talvez a principal palavra que a gente falou aqui. Se torna o elemento central do sistema. Eu só posso dizer que o sistema funciona se está validado. E se ele está sendo revalidado com a frequência necessária. Toda vez que eu tenho uma mudança importante que acontece, né? Seja lá troca de embalagem, seja lá troca de equipamento, seja lá, não sei, né? Um ingrediente que mudou, um fornecedor que mudou, precisa ser reavaliado e, portanto, precisa ser revalidado, tá? Aqui, né, a gente já falou estudos de letalidade térmica, avaliação de barreiras múltiplas, monitoramento ambiental, isso tudo passa a ser mais importante. Então, tem uma mudança de perfil de risco regulatório. Então, antes eu não tinha, né, essa questão da conformidade estrutural, hoje eu trato como uma falha de sistema. Antes, um erro pontual, agora se torna uma deficiência na análise de risco. Um ajuste corretivo é uma potencial responsabilização técnica. Como que isso aconteceu? Ok? Bom, e aí a gente pode se perguntar aqui, né? A minuta, ela eleva o nível técnico ou só já reorganiza o que já existia? O que vocês sentem? Quem que acha que eleva o nível técnico dos profissionais que vão estar atuando como RT, como consultores, como controle de qualidade, e os fiscais? Quem acha que a gente vai ter que elevar um pouquinho o nível, um poucão, né? O nível técnico para poder atender essas exigências? Quem que acredita nisso? Ninguém ou vocês não estão me ouvindo? Tá. Tem gente que acredita. Ótimo. Perfeito. Essa é a realidade, gente, tá? É isso. A gente precisa, isso mesmo, Thaís, a gente precisa, e assim, não é, quando eu trago aqui a nova era, não é que é daqui a 10 anos, não. Nós estamos falando que essa legislação vai ser publicada a qualquer momento. E a partir da publicação dela, nós temos 1 ano para implementar. E aí eu pergunto, você está pronto para isso? E aí uma outra pergunta que eu quero entrar aqui, né? Importante. Vocês acham que o Brasil está preparado para isso? Para essa questão, né, de análise, inspeção baseada no risco? Eu acho que a gente já está atrasado nesse sentido, mas eu também acho que sim, tem pontos que a gente não está preparado, enquanto cadeia produtiva. Mas a gente precisa começar. Vamos se bater, vai ser difícil em alguns pontos, mas a gente precisa começar a caminhar com mais objetividade nesse sentido, tá? Bom, eu nem vou entrar nas outras questões. E eu acho, gente, agora a gente já tá. 1 minuto para as 10. Não vai dar tempo da gente fazer a nossa dinâmica que eu tinha pensado, mas, para a gente finalizar, eu trago aqui para vocês a consulta pública, ela não muda a microbiologia, ela não muda os parâmetros microbiológicos da legislação, mas ela muda o nível de responsabilidade técnica e o nível de expertise sobre o assunto que a gente precisa ter. Muda o olhar sobre isso. Faz sentido? E agora eu quero ouvi-los. Vocês estão muito quietos, vocês não abriram o microfone aí. E agora eu quero saber se vocês estão me ouvindo ainda, se fez sentido o ponto de vista que eu trouxe aqui sobre a consulta pública, olhando para a microbiologia dos alimentos,
Se você ficou um pouquinho incomodado em alguns momentos, eu espero que sim. Alguém quer compartilhar? Estão tímidos? Estamos aqui, gente, juntos para aprender e à vontade para compartilhar. Se não quiserem, também tudo bem. Eu gosto sempre de falar que o professor, ele tem a obrigação, um bom professor, não de dar todas as respostas, e sim de fazer boas perguntas. E eu acho que muito do objetivo dessa aula hoje, para mim, né, o meu pensamento, meu objetivo foi provocá-los um pouquinho, foi tirá-los um pouquinho do conforto, né? Eu poderia ter vindo aqui para falar sobre como é que vocês interpretam, mas dentro da pós você já tem essas aulas, você já tem tudo isso que vocês conseguem assistir lá de forma didática, aulas curtas que você consegue voltar, né? Até vai ter atualização agora de algumas aulas, mas assim, tá tudo lá. Essa questão base da microbiologia já está toda lá. Meu objetivo aqui hoje foi fazer essa provocação para, inclusive, tirar você desse conforto, né, da zona de conforto que a gente fala, e te fazer perceber quais são as lacunas que você ainda tem nesse sentido. Sei que você está pronto para esse novo momento que está surgindo, e se você não se sente pronto, você está no lugar certo, você está procurando evoluir, melhorar, né? Ó, a Thaís respondeu aqui, eu acho que faz sentido, sim, os profissionais elevarem seu nível de conhecimento, pois há muita mudança vindo aí, sair da zona de conforto mesmo. E é isso, né, Thaís, a vida é essa. A nossa profissão, a gente nunca vai parar de aprender. Eu estudo microbiologia e segurança dos alimentos desde que eu me formei. Eu vou fazer 20 anos de formada, e eu não me sinto nem perto de dizer que eu sinto tranquila, não preciso mais estudar. Até 2 anos atrás, eu estava no pós-doc, assim, vamos lá, fiz 2 pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e honestamente, estou muito longe de saber tudo que eu preciso. E não é nesse lugar de, ai, não estou pronta para começar, de forma alguma. Eu trabalho com isso já tem 15 anos, eu coloco em prática tudo que eu aprendo, mas eu nunca paro de aprender. Nunca paro de aprender, seja épocas que eu estou mais focada em aprender uma coisa, outras outra, mas, para mim, esse é o grande sentido da vida. A gente está sempre aprendendo. Não é para ficar com aquela sensação de eu não sou boa o suficiente, porque vocês já têm o suficiente para fazer a diferença. Mas a nossa obrigação, enquanto profissionais, principalmente que estamos aqui frente a garantir a segurança do alimento que chega na mesa do consumidor, o consumidor está confiando em nós. Então, a nossa obrigação é estar sempre melhorando. É estar sempre melhorando, inclusive, o nosso olhar sobre a produção de alimentos. É estar se questionando sobre as nossas verdades, sobre aquilo que a gente fez. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo mentoria individual com uma aluna, umas 2 semanas, e a gente estava conversando, inclusive, sobre valores, sobre preço, né? E ela falando assim, Clarissa, mas quando eu comecei a atuar aqui na região, eu entendo que tu está me falando dessa questão do mínimo, do piso, mas eu fui perguntar para os profissionais que trabalham aqui e eles me falaram que, nossa, esquece, isso aí não dá. E as empresas não fazem o que a gente pede, e as empresas isso, as empresas aquilo. Esse é o padrão. Esse é o padrão do mercado. Agora a pergunta é: você quer ser mais um? Você quer fazer o que está todo mundo fazendo ou você quer te diferenciar? O que você quer para você? Que se você ficar ouvindo quem já faz de um jeito que você não quer, esse não é o caminho para você se diferenciar. Esse é o caminho para você ser mais um, mais do mesmo. E mais do mesmo vai ter que cobrar o igual que os outros estão cobrando. Se você quer cobrar mais, você vai ter que entregar algo diferente. Isso não significa mais horas de trabalho, isso significa entregar coisas que valem mais. E sabe o que vale mais no mercado? Primeiro, você é pago para resolver problema. Você tem que ter expertise para resolver o problema. Segundo, ter proatividade para fazer o que precisa ser feito. Vejam, eu não sei tudo. Eu, inclusive, ontem estava em reunião com uma colega veterinária e nós estávamos falando. Ela falou, mas nesse ponto aqui, tu domina? Não domino 100%. Eu sei como começar, mas eu tenho um telefone de quem sabe resolver isso, outro telefone de quem sabe resolver isso, outro telefone que sabe quem resolver isso. Então, assim, não significa você saber fazer tudo, você saber resolver todos os problemas, mas você matar no peito e falar, eu vou resolver isso aqui. Eu vou ligar para a professora Clarissa, eu vou ligar para a professora Mariana, eu vou falar com fulano, eu vou convidar esse fulano para trabalhar comigo, eu vou resolver.
Dei o meu exemplo aqui da rotulagem. Batei no peito, a responsabilidade era minha, paguei alguém para fazer. Muito. Às vezes é isso. Ó, aqui a Gabriele falou que os estabelecimentos nos ouçam e nos apoiam. Mas aí, Gabriele, a gente precisa mudar a nossa forma de comunicação. Porque grande parte dos profissionais conversa com as empresas no tecniquez, querendo convencê-los pelos nossos motivos técnicos a fazer aquilo que eles têm que fazer. E uma vez um dono de uma empresa falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. A gente era amigo, assim, de certa forma, já estava muitos anos naquela empresa como RT, e ele falou algo para mim, ele falou assim, eu entendo a tua preocupação, eu entendo tudo que tu tá me trazendo aqui, mas hoje eu tenho um boleto de 250 mil para pagar. Por mais que eu queira dar atenção para esse ponto que tu tá me trazendo, hoje a minha prioridade é pagar esse boleto. Eu preciso fazer dinheiro para pagar esse boleto hoje. Você entendeu onde é que eu quero chegar, Gabriela? A gente precisa transformar a nossa expertise técnica em algo que, inclusive, faça com que, por exemplo, quem cuida da grana, quem é a alta direção, o CEO da empresa, o dono da empresa, ele tenha razões para ele façam sentido. Não é que ele quer matar alguém, não é que ele quer ser responsável, não é que ele quer fazer algo errado, que ele quer fraudar. A grande maioria não quer, só quer poder fazer o seu negócio ser rentável. E o nosso papel é usar o nosso conhecimento não só para encher a cabeça e reclamar, apontar erro, é sim apontar soluções e criar razões que já existem, só a gente às vezes não sabe comunicar, para que as coisas sejam feitas. Por exemplo, se eu estou falando lá de contaminação de aeróbios mesófilos, a empresa está com problema lá na carne moída, contaminação por aeróbios mesófilos, mas eu vou lá na alta direção e falo assim, olha só, aeróbios mesófilos pode ter salmonela, pode ter E. coli, isso pode ser perigoso para o consumidor. Você acha que isso aí não é importante, mas isso é importante, eu avisei, porque a temperatura, porque o tempo, porque a higienização, porque tá tudo correto. Mas essa pessoa, ela, primeiro, ela não tem expertise nisso. As preocupações dela naquele momento é o boleto. Agora, se você chega e fala assim, olha, nós estamos com um problema microbiológico, ponto, que está impactando na segurança dos alimentos, na segurança e na qualidade. Eu já tive 3 ligações de consumidores que não vão mais querer comprar nosso produto. Se a gente não resolver o problema, a gente vai queimar a marca e amanhã ou depois a empresa, primeiro, pode sofrer tanto multa, pode ser fechada, porque se alguém passar mal, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro, e aí, assim, isso vai impactar diretamente no negócio, pode que a empresa feche. Não tem, não precisa ter 2 casos de alguém que passou mal ou morreu, e você pode dar, olha o caso da pizzaria lá que matou uma fulana, olha o caso da cervejaria, olha o caso do fulano. Mostre fatos e dados. E aí, primeiro, né, reais, coisas verdadeiras. E use isso para convencer, vocês entendem? A gente fica, às vezes, no tecniquez, tá? E com o manipulador também, a gente precisa ver qual é a linguagem que a gente está falando, né? A Josiane falou aqui, hoje, durante a aula, percebi mais uma vez a capacidade do nosso professor tem de nos fazer pensar. Que legal, Josiane. Mais interessante é que ele raramente entrega uma resposta pronta. Ele transforma uma simples pergunta em outra dúvida, fazendo que a gente questione nossas próprias certezas. Esse método torna a aula extremamente dinâmica, divertida e principalmente nos incentiva a desenvolver pensamento crítico. A discussão evidenciosamente mais do que analisar o texto, a proposta nos levado a refletir sobre seus impactos sociais, éticos e jurídicos, questionando não apenas se é viável, mas a sociedade brasileira está preparada para... Oh, uau, maravilhoso. Gostei muito da tua... Tu recapitulou aí o que a gente trouxe, né, Josiane? E eu acho assim, questionar as nossas verdades não é para nos enfraquecer, ao contrário, é para nos fortificar. É por nos fazer estar mais certos, mais confiantes daquilo que é, do caminho de evolução que a gente está indo, você entende? Quando a gente questiona, às vezes, a nossa forma de falar, de nos posicionar no mercado, isso nos dá a oportunidade para ajustar nossa rota para ir no caminho que a gente quer. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, gastando o tempo de vocês me ouvindo nessa manhã, vocês estão comprometidos em entregar o melhor de vocês. E com certeza vocês já fazem um excelente trabalho. Não conheço individualmente vocês, mas já faz parte de um perfil diferenciado estar aqui. Buscar especialização, buscar uma pós-graduação, buscar estudar já é uma pequena fatia do mercado que faz isso. E ser
né, questionado, vamos dizer assim, trazer esse tipo de questionamento aqui em aula faz com que muitos abandonem, vão embora da aula, né? Porque muitos querem só uma receita de bolo, uma coisa mais simples, uma coisa mais que não faça pensar, né? Então, isso já me diz algo importante sobre o perfil de vocês, tá? E eu acho que o meu papel como professora é esse mesmo, né? É apontar direções, claro, é trazer orientações, se a gente faz isso, né, dentro das nossas aulas da pós, com a densidade técnica, didática, dentro, né, claro, das limitações pessoais, que eu também tenho as minhas, e estou sempre buscando evoluir, mas no sentido de que aqui o meu objetivo principal foi fazer essa provocação mesmo, para que vocês saiam dessa aula, inclusive com vontade de se preparar para esse novo momento do mercado que está aparecendo aqui, e que não é para o futuro, é para o futuro próximo. Eu costumo falar, nossa, passou a cortina aqui também. Eu costumo falar, inclusive, que a expertise em microbiologia dos alimentos, ela não vai ser útil para o futuro, ela não é um diferencial de mercado, ela já é uma questão de sobrevivência no mercado. E isso é uma verdade que eu falo para vocês, em 5 anos, não vai ter mais profissional que não tenha um mínimo de expertise nisso, porque não vai sobreviver, gente. Escrevam o que eu tô falando. Eu falava isso há 10 anos atrás, quando tinha RTs que iam lá só para assinar. Esse mercado acabou, perceberam? Não tem mais RT que só vai lá para assinar. Não é possível que tenha. Por quê? Porque a demanda é tão grande hoje, né? A exigência da fiscalização, a questão documental é tão grande hoje, que o profissional já não tem esse espaço para continuar atuando desse jeito, com essa responsabilidade. Em relação à microbiologia, está acontecendo a mesma coisa. Então, fica o convite aí para vocês, para quem é aluno da pós, para que aproveite o nosso módulo aí no mês de julho. Eu vou estar especialmente esse mês focada aqui com vocês da Convet para responder as dúvidas, para conversar. Vocês têm os meus contatos nas aulas, né? E também meu contato nos grupos, no grupo da pós. Vocês têm aí a possibilidade de chamar lá no grupo e tirar as dúvidas de vocês, se vocês quiserem. E para os que não são alunos, que tiverem desejo de ser, então aí as portas abertas para vocês, vai ser uma alegria. E de qualquer forma, independente de vocês estarem no lugar de alunos ou não, conosco, a gente está sempre aqui, disposto a ajudar daquilo que é possível, né, dentro de cada lugar, quando a gente tem essa questão de aluno-professor fica mais próximo, mas, inclusive, para os alunos, ao recado, aproveitem a pós-graduação. Eu vou dar um curto testemunho para terminar. Quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi a pós-graduação técnica, que eu fiz foi didática, né? Até hoje, gente, eu lembro, o primeiro emprego que eu saí, eu coloquei alguém que era meu colega de pós-graduação no meu lugar, que eu confiava, né? Então, eu indiquei o trabalho. Até hoje, se alguém da Convet me pede indicação de um professor, eu conheço e eu lembro, né? Porque a gente manteve contato dos meus colegas lá da pós-graduação. Muitos deles eu indico, assim, tranquila. Já fui indicada, já virei professora de pós-graduação, já tive clientes que foram indicação de colegas da pós. O que eu quero dizer, vocês não estão aqui só para aprender o técnico e para ser provocados, como eu fiz hoje. Vocês estão aqui também para fazer networking com os profs e com os colegas. Vou dar um exemplo. A Cristiane Catani, talvez alguns conheçam, ela é, inclusive, presidente da Sumervesc, Santa Catarina. A Cristiane foi minha professora de pós-graduação. Depois, ela virou minha colega. Eu comecei a dar aula na pós-graduação que eu era aluna. Depois, ela foi minha colega do doutorado. Depois, ela virou minha amiga pessoal. Depois, não, no caminho, né? Virou minha amiga pessoal. E hoje, ela é uma pessoa que a gente tem muita interação profissional, além da amizade, né? Ou seja, sempre que alguém precisa de um profissional como ela, nossa, chama ela que ela é maravilhosa, ela vai te ajudar nisso. E ela da mesma forma. E foi uma conexão entre professor e aluno que aconteceu lá atrás. E eu sempre falo uma coisa, hoje eu estou professora aqui, amanhã eu posso estar aluna de um de vocês. É só um lugar, uma cadeira que a gente senta em algum momento, né, da vida. Então, assim, busquem network, busquem mostrar quem vocês são dentro dessas oportunidades também, porque, né, participar da aula, trazer a visão de vocês, porque isso é uma oportunidade, não é porque é online que essa oportunidade não existe, é vocês quem criam, né, se vocês podem passar por essa pós sem
muitos ganhos só com informação técnica que está ali disponível, ou vocês podem, de fato, fazer assim, um salto evolutivo na carreira de vocês através disso. Essa é a escolha de vocês, tá? Da nossa parte, nós professores estamos aqui empenhados em construir os melhores conteúdos, em estar disponível para tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês aí nesse processo. Então, aproveita. Certo, gente? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Fico feliz que vocês ficaram aí até o final, mesmo sendo bastante provocados nessa aula aí, né? Foi uma alegria trazer esse assunto aqui para vocês, falar um pouquinho de microbiologia para vocês nessa manhã de sábado. E nós nos vemos. Para os alunos da pós, assistam às aulas, coloquem na plataforma, nos grupos, as dúvidas que vocês tiverem. Eu estou aqui, em especial no mês de julho, para auxiliar vocês, mas o tempo todo, né? Vocês podem sempre nos chamar, mas é importante que vocês assistam às aulas, que vocês façam as provinhas, os exercícios, para ajudar a fixar. Certo, pessoal? Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o fim de semana de vocês. E que vocês possam aí serem agentes em prol da segurança dos alimentos, colocar os esforços de vocês, o conhecimento de vocês em direção para que o consumidor ele possa confiar no nosso trabalho. E eu adorei estar com vocês, obrigado pelo feedback que vocês estão dando aqui, fico muito feliz, de coração. É sempre um prazer, uma honra poder estar aqui. Um beijo, fiquem com Deus.